Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa jornada, né, sobre conhecimento científico e a pesquisa, né, a metodologia da pesquisa em ciências. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa. Qual a sua importância, né? Porque como fazemos a pesquisa, quais os tipos, de que forma a pesquisa ela pode ser classificada. Aqui, para a gente poder acompanhar, né, estamos nesse momento na unidade 2 e iremos abordar os tipos de pesquisa. Para recordar, né, aí sempre eu vou estar trazendo para vocês os nossos livros básicos, tá? E as nossas perguntas norteadoras. O que é a pesquisa? Qual a importância da pesquisa? De onde se originou, tá? Então, com relação à etimologia da palavra, de acordo com o mini dicionário da língua portuguesa, nós temos alguns derivados da palavra, né? Temos a pesquisa, o pesquisado, o pesquisador e o pesquisar. O que vem a ser a pesquisa? A busca, a investigação, exame. Pesquisado, investigado, informado, examinado. O pesquisador é aquele, né, que realiza a pesquisa, que investiga, que examina. E pesquisar, buscar com diligência, inquirir, indagar, informar-se acerca de algo, examinar minuciosamente. De acordo com Silveira e Córdova, a pesquisa é a atividade nuclear da ciência. Ela é a base da ciência. Dizer se sem a pesquisa não haveria a ciência. Ela possibilita uma aproximação entre um entendimento, na verdade, uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar. A pesquisa é um processo permanente e inacabado. Por isso que muitas vezes você realiza uma pesquisa e você tem que fechar até que ponto você vai, porque não tem como você finalizar aquela pesquisa, né? Finalizar como um livro que você escreve e que você edita um fim. Dentro da pesquisa, não. Geralmente, a gente, no trabalho de conclusão de curso, ou uma monografia, ou uma dissertação, você dá até sugestões de como pode, né, encontrar outros objetivos, como dar prosseguimento, prosseguir, né, com aquele seu estudo. Então, ela é inacabada. Processa-se por meio de aproximações sucessivas ou da realidade, fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no real. Os objetivos dessa unidade são identificar os diferentes tipos de pesquisa, tá? Com relação à sua abordagem, à sua natureza, os seus objetivos e os seus procedimentos. Ao final dessa unidade, você terá ideia, né, das diferentes formas de se fazer a pesquisa. E, posteriormente, será muito útil essa unidade para que, ao pensar, por exemplo, no seu TCC, ou mesmo algo que você queira pesquisar, o primeiro passo é você escolher, né, determinar dentro, claro, do que você tem, dentro dos materiais que você tem, você determinar qual é o tipo de pesquisa ou, em relação a um determinado assunto, qual é o tipo de pesquisa mais apropriada para eu investigar algo. Tá? Então, ao final da unidade, vocês terão essa visão, poderão identificar que tipo de pesquisa
vocês poderão escolher, né, por exemplo, para o TCC. Então, nós vamos ver essa classificação do tipo de pesquisa e algumas das suas características. A pesquisa, quanto à utilização dos resultados, de que forma que eu vou utilizar aqueles resultados, ela pode ser classificada em duas grandes áreas, que é a pesquisa pura, que ela objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista, de natureza teórica. Então, a gente chama essa pesquisa de pesquisa pura. Ou ela pode ser uma pesquisa aplicada. Ela contribui para fins práticos. Ela tem ênfase prática na solução de problemas. Agora, é importante a gente observar que uma não exclui a outra. Elas são, né, elas podem ser complementares. Porque a pesquisa aplicada, tá? Muitas vezes é possível essa investigação de uma forma aplicada, porque anteriormente houve uma pesquisa pura, de natureza teórica. Por exemplo, como eu dei na unidade 1 da Marie Curie, eu vou continuar aqui com a Marie Curie. Marie Curie, ela estava fazendo uma pesquisa pura, investigando materiais que emitia uma certa radiação. E ela não tinha uma aplicação, mas foi graças à pesquisa pura da Marie Curie que, posteriormente, foi possível a pesquisa aplicada em cima dos conhecimentos, né, de Marie Curie. Hoje, a radioterapia ainda é extremamente utilizada no combate ao câncer, aos diversos tipos de câncer. Então, a gente percebe, né, que essas pesquisas elas são complementares. Só uma pequeno parêntese com relação a essas duas formas de pesquisa, tá? Muitas vezes as pessoas acham que a pesquisa aplicada ela é mais válida. Eu costumo dizer que qualquer tipo de pesquisa, desde que seja, claro, levada a sério, ela é válida. Porque a gente pode ver aqui que esse exemplo que eu dei, e são diversos outros, né, aplicação de fármacos, vacinas, essa pesquisa aplicada, muitas vezes, ela só é possível por conta da pesquisa pura, da pesquisa básica. Quanto à abordagem, como que ela pode ser classificada? A pesquisa pode ser classificada de forma qualitativa, ou seja, nesse momento, qualitativa, ela não vai se preocupar com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização. Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas. Nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados não são numéricos. São suscitados e de interação, e se valem de diferentes formas de abordagem. Quanto à abordagem ainda, a pesquisa, ela pode ser, a pesquisa qualitativa, né? Ainda estamos falando da pesquisa qualitativa, quais são as suas características? Objetivação do fenômeno, hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno,
observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural, respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos, busca de resultados os mais fidedignos possíveis, oposição ao pressuposto que defende, né, um único modelo de pesquisa para todas as ciências. Então, essas são as características da pesquisa qualitativa. Quanto à abordagem, a pesquisa também pode ser quantitativa. Então, a gente já percebe no próprio nome, né, a ideia de quantidade, quantificar. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade, influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros, né, instrumentos que não vão interferir nos meus resultados. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre as variáveis. As principais características da pesquisa quantitativa são procedimento sistemático para a descrição e a explicação de fenômenos, é uma pesquisa estruturada, podem ser definidas hipóteses a serem testadas, ela usa métodos estatísticos, quantifica os dados, generalizam-se os resultados da amostra para a população-alvo. Por exemplo, se eu quiser estudar se uma água de um determinado açude ela é potável ou não, eu não vou estudar toda a água, ficaria impossível. O que eu faço são amostras. Eu coleto amostras de determinados pontos, faço análise daquelas amostras e eu estendo os resultados que eu encontro para o todo. Então, por isso que coloca aqui, né, generalizam-se os resultados da amostra para a população-alvo. Quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser classificada em exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória, levantamento bibliográfico, por exemplo, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com determinado problema a ser pesquisado e análise de exemplo que estimulem a compreensão sobre um determinado fato. Na pesquisa descritiva, tá? Aliás, quanto aos objetivos, ela também pode ser descritiva. Com relação a esse tipo de pesquisa, é um tipo de estudo que pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. São exemplos de pesquisa descritiva: estudo de caso, análise documental, pesquisa ex post facto, que significa o quê? É uma pesquisa feita a partir de algo que já ocorreu, que está ligado a um estilo de escrita descritiva de um acontecimento já ocorrido. Na pesquisa explicativa, segundo Gil, a pesquisa explicativa tem como objetivo básico a identificação dos fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de um fenômeno. É o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, pois tenta explicar a razão e as relações de causa e efeitos dos fenômenos. Normalmente, ela é mais realizada dentro de um laboratório. Quanto aos procedimentos, a pesquisa ela pode ser classificada em experimental. Para Gil, a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciar aquele objeto de estudo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. A pesquisa experimental pode ser desenvolvida em laboratório
onde o meio ele é criado artificialmente, ou no campo, onde são criadas condições de manipulação dos sujeitos nas próprias organizações, comunidades ou grupo. Quanto aos procedimentos, ela também pode ser classificada em pesquisa bibliográfica. O que vem a ser uma pesquisa bibliográfica? Qualquer trabalho científico, ele inicia-se com a pesquisa bibliográfica. Você inicia estudando sobre aquele determinado assunto que você deseja conhecer mais. Até para você ter ideia do que ainda não se sabe. O que é novo? Será se essa minha interrogação, né, essa minha dúvida com relação a determinado assunto, será que ele não já foi respondido? Mas também, às vezes, mesmo que ele tenha sido respondido, você pode verificar se aquela resposta ela também é a mesma, porque, por exemplo, você mudando de região, um determinado assunto é estudado na região sul, e você pode muito bem estudar esse mesmo assunto agora, trazendo esses objetivos para a região nordeste. Será que é a mesma resposta? Então, não necessariamente, eu tenho que pesquisar, tem que ser algo extremamente novo, que não tenha nada ainda na literatura. Não é bem assim. Então, a pesquisa bibliográfica, ela é realizada, ela é o primeiro passo assim que você dá ao pensar em pesquisar algo. Você vai estudar sobre essa sua inquietação. Tá? Então, ela permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. Também é muito válida, né, as pesquisas puramente bibliográficas, onde eu vou fazer um apanhado sobre um determinado assunto, tudo o que já existe na literatura sobre aquele assunto. Então, são muito válidas também esse tipo de pesquisa. E a pesquisa, quanto aos procedimentos, pode ser classificada também como uma pesquisa documental. Perceba que às vezes não é muito simples você identificar o tipo e classificar o tipo de pesquisa. A bibliográfica muitas vezes se confunde com a pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica, ela utiliza fontes constituídas basicamente por livros e artigos científicos localizados em biblioteca. Já a pesquisa documental, ela recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pintura, tapeçarias, relatórios de empresa, vídeos de programa, de televisão, costumes de um povo. Pesquisa de campo. Realizada no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno estudado. Por exemplo, identificar a satisfação dos usuários de uma empresa de ônibus. Então, vou estudar esse fenômeno no local onde ocorre aquele fenômeno. Então, eu chamo de pesquisa de campo. Pesquisa ex post facto. A principal característica desse tipo de pesquisa é o fato de os dados serem coletados após a ocorrência dos eventos. Por exemplo, um estudo sobre a evasão escolar quando se tenta analisar suas causas. Em um estudo experimental, seria o inverso, tomando-se primeiramente um grupo de alunos a quem seria dado um determinado tratamento
iríamos observar depois o índice de evasão escolar. Então, esse tipo de pesquisa ele se caracteriza por estudar algo que já aconteceu. Pesquisa de levantamento. Fonseca aponta que esse tipo de pesquisa é utilizado em estudos exploratórios e descritivo. O levantamento pode ser de dois tipos: levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população, também designado de censo. Pesquisa survey. Trata-se de um procedimento útil, especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas. A pesquisa survey pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões de determinado grupo de pesquisa, indicando como representante de uma população alvo, utilizando um questionário como um instrumento de pesquisa. Estudo de caso. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Ainda com relação à classificação quanto aos procedimentos, a pesquisa ela pode ser classificada em pesquisa-ação ou pesquisa participante. Na pesquisa-ação, o pesquisador identifica as necessidades ou um problema coletivo. Depois, planeja ações para resolver o problema. Neste tipo de pesquisa, os pesquisadores e os participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Já na pesquisa participante, nesse tipo há um envolvimento com uma realidade. Só que o pesquisador não precisa planejar uma ação para resolver o problema. Aqui estão algumas das referências bibliográficas utilizadas. Deixo vocês com uma frase de Marie Curie: na vida não existe nada a temer, mas a entender. Agradeço a atenção, bons estudos e até breve.